como é que eu posso lidar com o luto? Eu acho que a gente pode guiar essa pergunta pensando principalmente que o luto é um processo natural, então não é uma doença. Claro que se a gente pegar o DSM-5, vai ter a questão do luto prolongado, do transtorno de luto prolongado. Mas por via de regra, se a pessoa não se enquadrar num transtorno, o luto ele é um processo natural. Então, nós temos que lidar com ele como algo que vai acontecer naturalmente a partir do momento que eu me vinculo a outra pessoa. Então, se eu sou vulnerável de ter relacionamentos, em algum momento essas pessoas vão me deixar. Assim como um dia eu vou ser o luto de alguém. É sempre essa perspectiva que eu tento levar para minha vida e para os meus pacientes. De que se você mantém relacionamentos, você vai ter lutos. E a gente já tem que se preparar para isso. Mas como é que a gente se prepara assim? Porque eu vejo muito de mim, né? Eu falo que eu tô não 100% preparado, né? Porque é muito difícil tu ficar 100% em alguma coisa, né? Mas eu me vejo assim, querendo ou não, um pouco preparado para a questão do luto familiar. Eu nunca passei por um luto. A única vez que eu vi alguém que estava sem vida na minha frente foi o meu avô. E lá no caixão e tudo mais, bem criancinha, bem criancinha. Tive uma morte de um animal também, muito querido para mim. E a gente vai falar sobre esse assunto lá na frente. Só que assim, ó, mesmo eu estando preparado, eu acredito que quando acontecer, essa minha preparação não vai servir de nada. Tu Uhum. sente isso também? Claro, porque a gente saber de uma coisa antecipadamente não quer dizer que no momento em que ela acontecer não vai ter o afeto envolvido. Então, todos nós sabemos que nós vamos morrer. É a única certeza que a gente tem na vida. O que acontece no pós-morte a gente deixa para as religiões e fés falarem. Mas a única certeza que a gente tem é de que todos nós vamos morrer. Então, conscientemente, a gente já sabe disso. Por mais que socialmente a gente não fale a respeito, porque é um tabu, é um tema que, entre aspas, pesa o clima. Então, a gente não costuma falar muito sobre isso. E eu acho que é justamente por isso que os processos de luto são tão difíceis. Porque as pessoas não dão abertura. E porque quando alguém tenta falar, ela é abafada. E por isso que os processos de luto também são muito solitários. Porque tanto o enlutado tem medo e não vê aberturas para falar disso em família, muitas vezes, quanto a própria família tenta abafar isso e dizer: "Ah, não, mas vai passar, fala com Deus", não querendo falar mal de alguma religião, né, mas tem esse detalhe também de as pessoas não darem abertura. Então, o processo de luto ele tende a ser solitário justamente por isso, não só porque é individual, então por mais que o luto envolva mais de uma pessoa na família e cada um sinta de um jeito, é um processo único, mas ele tende a ser solitário porque não tem muitas aberturas pra se falar disso. Mas assim, como é que uma pessoa consegue se preparar assim? É através do estudo ou simplesmente, tá, vou aceitar que a minha família, a minha mãe, meu pai pode morrer? Porque pra mim parece muito simplório. Falar assim, Uhum, tá, todo mundo morre. E uhum, aí? Eu não, eu vejo que não é que eu precise de um truque, de uma mágica, de um segredo pra, ó, eu não vou sentir dor naquele momento. Mas eu vejo que precisa ser preparado isso, né? Principalmente falado isso, naturalizar, né, o hum. luto. Porque, como tu falou, todo mundo vai morrer, é meio óbvio, né, mas eu ainda acredito que ninguém tá preparado e tu tem quando alguém fala pra ti no teu consultório: "Pô, minha mãe tá acamada, como é que eu lido com isso?" O que normalmente tu fala pra essa pessoa? Isso aí seria um processo de luto antecipatório. É um processo muito complicado e muito ambíguo, porque as pessoas trazem sentimentos contraditórios. Então, digamos que tem uma pessoa que a mãe está em cuidados paliativos, num processo de doença terminal, que acarreta muito sofrimento, se não tiver o manejo necessário. Então, a pessoa que está vendo seu familiar prestes a morrer, ao mesmo tempo que ela sente desejo de que essa pessoa se liberte da dor e de que ela parta e tenha uma morte digna, ao mesmo tempo tem um sentimento de eu não quero que essa pessoa vá, eu sinto que não passei todo o tempo que precisa. Então tem um misto de raiva, de culpa. Então é complicado manejar esse tipo de caso, porque são sentimentos muito controversos e a gente tem que validar cada um deles, nenhum deles se pressupõe ou apaga o outro. Então, se uma pessoa vem com esse tipo de demanda, a gente tem que encarar como um luto antecipatório, mas olhando assim pra vida, né? Ah, um dia meus pais vão morrer, um dia o meu companheiro vai morrer também.
Se uma pessoa vem com isso, tendo essa noção ampla de que todos vamos morrer, mas que não tem, de fato, uma doença ameaçadora de vida, então a gente tem que entender quais são as crenças de morte dessa pessoa. Porque isso vai em encontro à fé dela, à religiosidade, como que ela lida com o próprio morrer dela. Porque tem gente que tem muito medo, tem gente que acha que é um alívio. Então, a morte, ela mexe muito com a gente, porque ela coloca em xeque muitas das nossas crenças e também muito do que nós fazemos em vida, porque se a vida tem sentido é porque um dia nós vamos morrer. Não sei se tu concorda comigo, porque se nós fôssemos imortais, a gente ia sempre deixar as coisas pra depois, não ia se importar muito, não ia dar tanto valor pro agora, porque se eu tenho a eternidade, por que que o agora é tão importante? Talvez o agora nem exista, se a gente fosse imortal. Então, é trazendo esse conceito de que você vai morrer, você não é eterno, materialmente, então as pessoas começam a pensar, putz, então, o que que eu faço com o que eu tenho? Porque o futuro não tá no meu poder. O passado já não me pertence mais, porque já se eternalizou. Então, tudo que eu tenho é agora. Sendo que o agora, um dia vai virar passado. Então, eu tenho responsabilidade por fazer isso. Mas, assim, ó, existem... Eu iria separar que existem vários tipos de lutos, né? Uhum, Porque tem o luto daquela que a gente já tá esperando, que a pessoa tá ali acamada, né? E a gente espera que seja resolvido aquilo, ou que seja prolongado a vida dessa pessoa, mesmo que ela esteja em sofrimento, mesmo que as outras pessoas estejam em sofrimento, justamente pelo tabu da morte, né? Pô, mesmo que ela esteja sofrendo, eu não quero que ela morra. Mas aonde que tu vê que tem mais dor? É na pessoa que morre subitamente ou na pessoa que está definhando ali até chegar à morte? Eu tô falando da uhum, questão da outra pessoa que está visualizando essa pessoa morrendo. Como é que uhum. funciona? Eu não diria que existe uma régua onde a gente pode medir o que sofre mais, o que dói mais, porque quem vai me dizer o que dói é quem tá sofrendo. Você disse que nunca perdeu alguém, assim, por morte. Eu também não, meus pais são vivos, meu namorado também. As pessoas da minha família próximas de mim também estão vivas. Então, o que eu tive de morte concreta foi um cachorro, que eu era muito apegada. Mas eu também já passei por mortes simbólicas, lutos simbólicos, que é o tópico que a gente pode entrar em questão. E só quem está vivendo vai saber dizer o que dói, onde dói, de que forma dói. Porque quando a gente pensa, uma pessoa morreu por um acidente e uma pessoa morreu por um câncer. Ambas as coisas trazem coisas muito sofridas e muito dolorosas, mas também trazem muitos alívios. Então, já tive pacientes que perderam um ente querido em um acidente de carro. E eles falaram: Nossa, foi muito triste pra mim, porque me ligaram, eu tava vendo um dia comum e de repente recebi essa notícia. Mas pelo menos me falaram que foi algo rápido. Ele provavelmente não sentiu nenhuma dor, porque foi um impacto muito grande. Então, ao mesmo tempo que tem essa dor de ser uma coisa que ninguém estava esperando, tem essa parte de alívio. E se é uma doença terminal, pode ter o alívio de eu acompanhei essa pessoa, a gente planejou a morte dela, tanto juridicamente quanto religioso, em todos os aspectos, mas eu vi ela definhando. Então, tem coisas que a gente tem que levar em conta em todas elas, não tem como dizer o que é mais fácil, o que é mais difícil. Realmente não deveria nem existir, né, uma régua assim de, quem sofre mais, né? Isso não é aquela lutinha, né? Eu sofro mais do que você e você sofre menos do que Uhum, eu.